Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Henrique Oliveira e neste curto vídeo vamos aprender a configurar variáveis no ambiente JASP que podem ser do tipo escalar, ordinal ou nominal. Depois, vamos também explorar de forma rápida os efeitos que esta configuração gera em análises estatísticas. Ora, aqui está a nossa base de dados. Esta é uma base de dados que contém respostas a um questionário. É composta por 15 variáveis, tal como se pode ver aqui na linha do topo. A base de dados compreende cerca de 500 respondentes. Ao pressionar aqui na barra do lado direito e fazendo o scroll, é possível verificar os diversos respondentes que estão a ser considerados. Continuando para o objetivo deste curto vídeo, vamos então definir o tipo de variável para cada uma das 15 que estão a ser consideradas. Aqui, na linha do topo, e mais especificamente olhando para a primeira variável, que se designa por IT1 ou IT_1, podemos observar que existe um pequeno símbolo igual a uma régua, aqui. E ao seu lado está o nome da variável, IT_1. Convém salientar que existem duas formas de definir o tipo de variável aqui no JASP. No entanto, neste curto vídeo vou apenas mencionar aquela que, de alguma forma, eu considero ser a mais rápida e a mais simples. Começo por posicionar o rato aqui sobre esta pequena régua e vou clicar com a tecla esquerda do rato. Como se pode ver, nasce este pequeno menu que tem três opções: escalar, ordinal e nominal. Relativamente à nossa base de dados, e dado que os valores que estão armazenados correspondem a respostas a um questionário, o tipo de variável aconselhado para este caso é ordinal, em que as respostas são dadas numa escala Likert de 5 pontos, o que quer dizer que as respostas possíveis correspondem aos números inteiros 1, 2, 3, 4 e 5. Assim, a escolha ideal ou adequada é ordinal. Dou agora um clique com a tecla esquerda do rato sobre a opção ordinal. Como se pode ver, após a seleção da opção ordinal, o símbolo da pequena régua foi agora substituído por um pequeno gráfico de barras. Vou agora reproduzir o mesmo tipo de definição de variável para as restantes 14 que fazem parte da nossa base de dados. E, portanto, vou continuar aqui, clicando na régua da variável IT_2, selecionar ordinal. Faço o mesmo para a terceira variável, quarta variável, quinta, sexta. Portanto, estou sempre a clicar em cima da pequena régua e escolher a opção ordinal. E agora sim, a definição do tipo de variável está completa para todas as variáveis da base de dados. Vamos agora observar de forma rápida os efeitos que a definição do tipo de variável gera em análises estatísticas. Posicionando o rato agora sobre o menu do JASP, aqui no topo da janela, clicamos em Descriptives. Depois selecionamos Descriptive Statistics. Como se pode ver, abriu-se agora uma nova janela em que do lado esquerdo estão as definições relativas à nossa análise estatística e o lado direito corresponde à área onde irão aparecer os respectivos resultados. Antes de iniciar qualquer tipo de análise, é necessário indicar ao JASP quais vão ser as variáveis a considerar nessa mesma análise.
O JASP realiza o cálculo estatístico somente para as variáveis que tiverem listadas aqui nesta zona e que está indicada com o rótulo Variables, aqui. Aqui, mais à esquerda, podemos observar a lista de todas as variáveis que pertencem à nossa base de dados. Pelo que, o que temos de fazer consiste em selecionar quais destas variáveis vão ser integradas na análise estatística, ou seja, transpô-las desta área à esquerda para a área logo à direita, aqui. Se olharmos para o lado direito da janela do JASP, vemos que esta tabela que aqui está não apresenta nenhum resultado relativo à análise estatística, o que é perfeitamente normal, visto que não existe nenhuma variável aqui selecionada para o cálculo. Vamos então selecionar algumas variáveis como exemplo. Começamos por selecionar a variável IT1, IT_1, clicando sobre o seu nome com a tecla esquerda do rato. Como se pode ver, apareceu uma barra azul indicando que a variável está selecionada. Se não aparecer a barra azul, significa que a variável não está selecionada, pelo que se deve clicar novamente sobre o seu nome com a tecla esquerda do rato, de modo a garantir a validade da seleção. Agora que a variável IT1 está selecionada, vamos clicar aqui neste símbolo e conseguimos observar que a variável IT1 sai da lista à esquerda para integrar agora a listagem, nesta zona aqui à direita, das variáveis que vão estar integradas no cálculo. E também verificamos que a tabela dos resultados aqui foi automaticamente atualizada com os valores da estatística descritiva. Vamos agora selecionar outra variável, por exemplo, a variável IT_4. Clicamos com a tecla esquerda do rato sobre o seu nome. Como podemos ver, apareceu a barra azul indicando que a variável foi corretamente selecionada. Depois, basta clicar novamente neste símbolo e vemos que a variável saiu desta listagem à esquerda e que automaticamente integrou a listagem das variáveis que vão estar incluídas nos cálculos. E também observamos que a tabela de resultados foi automaticamente atualizada, onde podemos ver agora os valores das estatísticas descritivas relativas às duas variáveis que estão listadas aqui nesta área. Isto é, a variável IT_1 e a variável IT_4. Vamos agora colocar a nossa atenção na tabela dos resultados. Como se pode observar, a tabela de resultados apresenta alguns valores em falta, nomeadamente a média, aqui designada por mean, e o desvio padrão, aqui designado por standard deviation. No entanto, por que razão é que estes valores não aparecem? A resposta é bastante simples. O JASP mostra as estatísticas de acordo com o tipo de variável, ou seja, o JASP entende que para as variáveis do tipo ordinal, as estatísticas da média e do desvio padrão não são as mais adequadas, o que está de acordo com a teoria relativa à definição de variáveis estatísticas. No entanto, será que podemos forçar a visualização dos valores destas duas estatísticas? A resposta é claramente sim. Mas qual é a melhor forma de o fazer? A resposta também é bastante simples. Para fazer aparecer os resultados das estatísticas em falta na tabela dos resultados, basta mudar o tipo de variável de ordinal para escalar. Mas qual é a melhor abordagem para esta situação? A melhor abordagem consiste em aceder à lista de variáveis que estão incluídas no cálculo, aqui nesta zona, designada por Variables, e clicar sobre o pequeno símbolo correspondente ao gráfico de barras, por exemplo, sobre o símbolo associado à variável IT_1. Ao clicar com a tecla esquerda do rato, nasce um pequeno menu que permite agora selecionar o tipo escalar.
E, tal como se pode ver, os valores das estatísticas em falta aparecem agora automaticamente na tabela de resultados para a variável IT_1. Relativamente à variável IT_4, os valores das estatísticas em falta também podem ser obtidos executando o mesmo procedimento que foi realizado para a variável IT_1. Clicando com a tecla esquerda do rato sobre o pequeno símbolo à esquerda do nome da variável, selecionamos agora a opção Escalar. E os valores das estatísticas em falta aparecem também de forma automática para a variável IT_4. Olhando para a tabela dos resultados, podemos ver que a mesma está agora totalmente completa. Convém agora salientar ou dar uma pequena nota relativamente à alteração que fizemos do tipo de variável para estas duas variáveis IT_1 e IT_4. De notar que a alteração que foi feita apenas foi realizada no contexto dos resultados da estatística descritiva, ou seja, a definição original da variável, tanto a IT_1 como IT_4, não foi alterada, ou seja, ambas as variáveis continuam a estar definidas na nossa base de dados como variáveis ordinais. Para voltarmos à base de dados, eu vou clicar com a tecla esquerda do rato sobre esta pequena seta. Voltamos à nossa base de dados. Se quisermos retornar novamente ao painel das estatísticas descritivas, clicamos agora neste símbolo e estamos novamente no painel das estatísticas descritivas. Se este vídeo foi útil para o vosso trabalho, considerem deixar um gosto para apoiar o canal. E se quiserem acompanhar os próximos tutoriais, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho para receberem as notificações e assim vão ser avisados automaticamente quando surgir novo conteúdo aqui no canal. Bom trabalho e até à próxima semana!